Por falar em imigração, lembra que eu falei na semana passada dos brasileiros que foram deportados, né? E foram mesmo, a gente tem inclusive as imagens de lá de Belo Horizonte para trazer para você, e essas imagens mostram o momento em que eles desembarcaram lá no aeroporto de Confins, em Belo Horizonte. Claro, a gente aproveita para não mostrar a cara deles, eu não sei porquê, mas isso faz parte da TV brasileira, de não querer identificar, os caras não são bandidos, não são nada aos olhos da lei brasileira. Mas eles desembarcaram lá em Belo Horizonte no final de semana, alguns resolveram dar entrevistas, né? E tudo isso por conta dessa situação. Segundo as informações, eles pularam o muro, e é assim que vem a notícia pra gente de lá do Brasil, eles teriam pulado o muro, né? E foram presos pela imigração, famílias inteiras, pais, mães, crianças, que passaram durante um período bastante forte lá nesse centro de detenção. Uma dessas pessoas, inclusive, né, acabou explicando para a televisão como é que foi que isso aconteceu. E o presidente Jair Bolsonaro também falou no final de semana, ele que está na Índia, a respeito do que tem, né? O que tem, o que não tem nessa história e se o Brasil realmente está ajudando o governo americano a trazer os imigrantes ilegais de lá. Mas antes disso, eu queria que você colocasse na tela para mim, Lucas, faz favor, enche a tela aqui com um brasileiro falando a respeito de como foi esse período que ele passou aqui nos Estados Unidos, preso antes de embarcar. Pode colocar na tela, vamos lá, Lucas. Não? O vídeo não tá aí? Você não encontrou o vídeo? Ele não tá... Desculpa, eu achei que tivesse pronto. Mas tudo bem, acontece. É o vídeo do Bolsonaro, é o VT do coisa, não tá aí? É? Então vamos lá, pode botar na tela, vamos lá. Fiquei numa tenda com algumas pessoas, com bastante gente, mas normal. Foi maltratado, tinha comida, às vezes quando tinha banho. Olha, o que eu falar aqui vai dar polêmica, tá certo? Eu acho que qualquer país, as suas leis têm que ser respeitadas, né? Em qualquer país do mundo onde pessoas estão lá de forma clandestina, é o direito daquele chefe de Estado, usando da lei, né, devolver esses nacionais. E o governo brasileiro tem acompanhado de perto a questão logística de apoio aos brasileiros que estão sendo deportados. O senhor já chegou a conversar com o presidente americano Donald Trump sobre isso ou ficou mais no campo da chancelaria? No campo da chancelaria, de vez em quando converso com ele, outros assuntos. Esse não foi tratado em uma conversa pessoal com ele. Lamento, né, que os brasileiros foram buscar novas oportunidades lá fora e voltam para cá deportados. Lamento, mas é a política que nós temos que respeitar a soberania de outros países. O governo brasileiro pode ajudar o governo americano, o britânico também está fazendo isso, brasileiros estão sendo deportados lá, nesse sentido, presidente, de identificar essas pessoas? Olha, se você for ler a nossa lei de imigração, nenhum país do mundo tem isso que nós temos lá. É uma vergonha a nossa lei de imigração. Eu fui o único a votar contra, foi simbólico, e o único a discursar contra quando ela foi elaborada e votada lá. E foi muito criticado pela mídia, né? O pessoal chega do Brasil com mais direito do que nós. Então isso não pode acontecer. Afinal de contas, nós devemos preservar o nosso país, né? E se abrir as portas, como está prevista a imigração, o país pode receber um fluxo de gente muito grande e com muitos direitos. Eu perguntei para o senhor se o governo brasileiro pretende... Pretende o quê? Eu perguntei para o senhor se o governo brasileiro pode ajudar de alguma forma o governo dos Estados Unidos e outros governos, como o do Reino Unido, por exemplo, a identificar esses brasileiros que estão em situação ilegal para que eles sejam, enfim, quem tem que identificar é o país de destino, eles têm que identificar. Nós não temos esse controle, não tem ninguém que está aqui na lista da Interpol ou os familiares clamando por eles. Então é que tem que identificar lá. E ele tá certo, quem tem que identificar é o governo americano, mas hoje à tarde o que aconteceu foi que o Ken Cuccinelli, que é o número 2 na imigração aqui nos Estados Unidos, deu uma prensa no governo brasileiro a respeito da quantidade de brasileiros que estão vindo para os Estados Unidos ilegalmente. Numa entrevista coletiva que ele fez por telefone com os jornalistas brasileiros, o que foi divulgado na tarde de hoje, amanhã eu vou trazer todas as informações para vocês, ele fala justamente dessa situação de que o governo brasileiro está facilitando para que os imigrantes cheguem aos Estados Unidos pela fronteira do México, o que na realidade a gente sabe que acontece não só com brasileiros, mas com mexicanos, hondurenhos, guatemaltecos, salvadorenhos, todo mundo entra pelo sul, né? Pela fronteira do sul, pela fronteira com o México. Só que aí o que acontece? Como esse número aumentou muito, é claro que os Estados Unidos
começa a ter uma situação de vamos olhar diferente para o Brasil. Então amanhã eu trago todas as informações para vocês aqui. Esses brasileiros que vocês estão vendo aí são os brasileiros, inclusive, que vieram no avião, né? Eles vieram no avião para cá, saíram daqui, foram 50 brasileiros. Existe sim a possibilidade de novos voos saírem daqui dos Estados Unidos para o Brasil com mais brasileiros deportados. Vamos ver o que vai acontecer nessa história toda.